Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro E o Vini. e o nosso irmão Hélio. Boa noite, família Aba. Para a glória do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, convidamos-lhes a juntos conosco mergulharmos no Espírito, crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para isso, convidamos a silenciarem as notificações dos seus aparelhos para que possamos ter atenção e nada venha encontrar oportunidade de nos distrair. Para que possamos estar precavidos, que a nossa alma possa estar atenta a palavras espirituais. E é necessário para isso estarmos atentos ao Espírito. Portanto, convidamos aqueles que ainda não baixaram a baixar aí o Version, um aplicativo de Bíblias para comparação que nós usamos, é gratuito, assim como também o aplicativo da My Bible para aqueles que já estão experimentados, já têm andado conosco há um tempo. Vamos para a My Bible, vamos nos aprofundar se tiverem alguma dúvida. Tem tutoriais, tanto eu sei que tem no YouTube, mas se for o caso a gente pode dar um auxílio rápido para aqueles que têm nosso contato. E vamos juntos crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Vamos lá, irmão Hélio? Vamos fazer uma comparação de versões, já vamos caminhar juntos? Amém. Você me avisa aí a versão que você está para eu poder explicar. Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Irmão, leia e explica. Ok. Vamos aguardar com a palavra que o Espírito Santo vai nos dar. A saga de hoje. 5, né? 5, 11. 11. Certinho. Cadê? Mas quanto a mim... Qual a versão? Ok. Tradução brasileira, né? PB. Mas quanto a mim, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Logo, está desfeita a ofensa da cruz. Ou seja, né? Se ele não está pregando Jesus crucificado, se ele passou a pregar a circuncisão, então por que ele está sendo perseguido? Não é? Então não haveria motivo para eles se sentirem ofendidos, não é? Pela pregação da cruz de Cristo, não? O Cristo crucificado. Ara. Versão Ara. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Olha só, não é? Porque para os judeus a cruz é um escândalo, não é? Eles se escandalizam por saberem que crucificaram o Messias. Versão Oélio. Meus irmãos, se ainda estivesse a pregar que nós devíamos circuncidar, como algumas dizem que eu faço, por que aqui os judeus me perseguem? O facto de continuar a ser perseguido prova que ainda estou a pregar a salvação somente através da cruz de Cristo. Olha só. Então, aqueles ritos, aquelas cerimônias com água, com comida e uma série de exigências, né, que trazia no Antigo Testamento, já não são válidos. Já não há mais necessidade de coisas que dizem respeito a essa vida passageira, não é? Como o rito da circuncisão, que é o que ele está falando aqui, não é? E há certas outras obediências, coisas que só têm a ver com a natureza humana. E não é? O fato de ele continuar a ser perseguido prova que ainda estava pregando a salvação, que é somente através da cruz de Cristo. Então, não tem outra forma dos seres humanos serem salvos, porque a cruz de Cristo foi onde Jesus pregou a carne,
foi aonde a carne foi morta, aonde tudo aquilo que pesava contra nós, tudo que estava escrito, tudo aquilo que nos condenava na carne, foi pregado ali na cruz. E como diz em Colossenses, no capítulo 2, todo o inscrito de dívida, né, que constava contra nós foi pregado na cruz, e as autoridades do mundo espiritual foram expostas em público, né, à vergonha, ou à vergonha pública. Ou seja, foi demonstrado que o que levava as pessoas, o que cativava as almas dos homens, levava elas como escravo, veio através de um ser maligno, de um ser que incita as pessoas ao pecado. E o pecado sendo colocado em prática por meio das obras da carne, que são incitadas pelo desejo, né? Todo o ser humano está num corpo de carne, e a carne é que produz, incita esses desejos, e a alma vai lá, através do seu corpo, coloca em prática. Essas obras, essas ações carnais, elas geram pecado, e o pecado, né, uma vez consumado, acaba resultando em morte. Então, por isso os seres humanos morriam por conta da carne contaminada. Por isso que Jesus disse que a carne não produz nada de vantajoso, nada que seja útil, nada que se aproveite. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz também que ele não foi enviado, né, levantado como apóstolo por Jesus Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Por quê, gente? Porque o Evangelho é o suficiente. A mensagem da cruz, né, aquilo que o Evangelho traz acerca de Jesus, o Senhor que nos salva, o Salvador dos homens, é o suficiente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então ela não necessita de nada extra. Para que o Espírito Santo possa repousar sobre nós, é necessário a gente ouvir e crer nesse Evangelho que nos salva. E aí a gente declara que Jesus é o Senhor, crendo, né? Veja, primeiro tem que crer, como Jesus disse, aquele que crê será salvo, né? O que crê, esse batismo, não é? Como diz o apóstolo Pedro ali em 1 Pedro 3,18, não é? Que as águas ali do dilúvio, ou seja, o batismo, aquelas águas do dilúvio, elas prefiguram, ou elas são vamos dizer assim, o antítipo, né, do batismo que agora nos salva. Ou seja, esse batismo de hoje, né, representa aquelas águas. Mas veja, aí ele continua falando, né? Mas não lavar da imundícia da carne, porque a carne continua imunda, continua sendo incircuncisa. Não adianta fazer essa circuncisão aqui que não vai limpar ela, tanto que ela não pode herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus, nada que é impuro pode herdar ele, nada que é impuro pode entrar nele. Por isso carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, por esse motivo. Aí ele diz, né, mas por uma indagação, ou seja, né, por uma consciência, uma indagação de uma consciência firme diante de Deus, de uma boa consciência diante de Deus. Então, para a gente ter uma boa consciência diante de Deus, né, mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Significa que só que depois que Jesus ressuscitou e nos deu do seu Espírito para que nós venhamos recebê-lo, veja, ele pagou o preço do resgate, ele morreu, né? Então quem recebe Jesus, recebe ele na sua morte. Então a nossa velha natureza foi pregada ali na cruz. É esse batismo, não é? E ressuscitou com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo quando ele ressuscitou. Então essa troca divina, o justo pelos injustos, para nos levar para Deus, foi o que aconteceu conosco. Deus deu Jesus para trocar por nós, em favor de nós. Então o que aconteceu com Jesus foi em favor de nós. Ele merecia? Ele estava ali por causa dele mesmo? Não, ele estava ali por nossa causa. Ele não cometeu nenhum pecado. Nada de errado foi encontrado em Jesus. Mas ele passou por tudo isso para, não é, trocar de lugar conosco. Por isso ele foi abandonado ali na cruz, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Tinha que haver, não é? Deus não poupou nada para Jesus, não é? Ele não facilitou nada para o filho dele,
para que nós pudéssemos entrar nesse favor, no descanso, não é? No descanso eterno. Então, esse batismo, né, ele é o antítipo, né, do que nos salva agora, essas águas, né, que nos salvam agora, que são as águas do Espírito, e elas só podem nos salvar por causa da obra de Jesus, por causa da cruz de Cristo. Então, se Cristo não tivesse morrido por nós, não haveria justificação. Então, esse novo nascimento, não é, é o que comprova que o Espírito Santo está em nós, o Espírito do Filho, não é, pela ressurreição de Jesus. Então, o poder está, não é, no fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Tá? Ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. Ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Está assentado à destra da majestade nas alturas, ou seja, ele ocupa um lugar de autoridade em nosso favor. Bom? Então, é isso que ele está dizendo aqui, essa mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho que nos salva, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas é o poder de Deus em ação para salvar todo aquele que crê, do início ao fim, pela fé. Né? O Evangelho do início ao fim, ele é pela fé, a justiça de Deus pela fé. Amém. Versão NBV. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias. Olha que perfeito. Olha só, está dizendo exatamente o que eu falei, que coisa maravilhosa. Irmãos, eu não prego que é a circuncisão, é as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pegasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Olha só, vendo? Por quê? Por que não desagrada ninguém na mensagem contrária ao objetivo, não é, de coisas inúteis? Alguém se beneficia com isso, não é? E quem será? Versão NVI. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Ou seja, né, foi removido aquilo que causa escândalo, né, para aqueles que continuam colocando a sua confiança nas coisas, nos rudimentos fracos dessa vida. Versão VFL. Irmãos, se eu ainda ensino que as pessoas têm que ser circuncidadas, então por que eu ainda sou perseguido? Se eu realmente ensinasse isso, então a mensagem a respeito da cruz, que é uma ofensa para muitos, não seria mais problema. Interessante, né? A gente passa pelas mesmas coisas que o apóstolo Paulo passava, só que certamente, né, ele passava de uma forma bem mais severa. Graças a Deus, né, que nós hoje passamos apenas por resistências, mas devido a tudo que já foi pago, né, pela riqueza do que foi completado pelos nossos pais na fé, não é? Por esses homens, pela igreja primitiva, nós não precisamos passar mais por esse tipo de coisa, mas ainda enfrentamos, não é, muita resistência, exatamente porque nós pregamos aquilo que o apóstolo Paulo pregava. E isso é escândalo, né? Porque o príncipe desse mundo não quer que as pessoas conheçam a verdade, porque se elas conhecerem a verdade, elas serão libertas. E veja, Jesus não engana ninguém, assim como nós também não enganamos. Nós falamos que o pecado está dentro da nossa carne, e todos nós temos carne. Então a gente precisa aprender a lidar com ela através do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso por meio da sua palavra. O pai disciplina seus filhos. Se seus filhos estão sem correção, não são filhos, são bastardos. Então não tem filho de Deus que não seja disciplinado por Deus. Como é que Deus disciplina? Por meio da sua palavra. Se o filho ouvir, ele vai receber, não é, a vontade de Deus. Vai estar debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Mas se o filho rejeita, então ele acaba ficando debaixo da permissão de Deus. E aí Deus diz, né? Poupe-lhe a vida, né? Como fez com Jó, não é? Poupe-lhe a vida. E não é isso que tem acontecido hoje em dia? Às vezes a gente não pode fazer uma repreensão, as pessoas estão de uma forma como vidro, naquele vidro frágil, a gente não pode fazer uma repreensão, ainda que essa repreensão seja uma repreensão de forma mansa, né, com mansidão, mas você fala aquilo que não é agradável para a pessoa ouvir e a pessoa fica, né, de bico, fica chateada, bate a porta e vai embora e não quer mais falar com você, não quer mais continuar, não é, debaixo da disciplina de Deus, não quer entender aquilo, não é, quer continuar fazendo birra, não é? Então isso não é privilégio só dos adolescentes, pessoas adultas, mas que são bebês espirituais, são crianças espirituais que têm agido assim, não é? Então a gente vê que a gente passa pelas mesmas coisas, a gente fala algo que desagrada as pessoas, pronto, você fez inimigos, né? Então, por dizer a verdade. Versão TB, tradução brasileira. Já foi, né? O primeiro. Sim. Passou. Ah, tá. Essa aqui não. BLT. A 21 é igual, não é? É basicamente igual. Vamos nas mais diferentes. Ah, não, a 21 está igual, não. Vamos lá. Os aniquilados. A21, Bíblia Almeida, segundo, século 21. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Olha só, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Você estaria, né? Acabaria, estaria sem existência, né? Estaria sem finalidade, estaria inútil. Mas não é isso que ele faz, né? Ele continuou pregando Cristo crucificado e o pós-Cristo crucificado, né? Cristo crucificado é o escândalo, né? Que para os judeus, né? E loucura para os gentios, como que pode, né? Deus não morre, como que pode que o Filho de Deus, né? Morrer numa cruz, ser feito maldito, isso não faz sentido, e uma série de coisas que não conseguem compreender os segredos, né? As coisas que estão ocultas nas camadas espirituais. Não adianta, gente, as coisas do reino de Deus só vai discernir quem for espiritual, quem não for não vai discernir, vai continuar, né, ali nas parábolazinhas ali, né, buscando com exemplos, buscando fazer uma equiparação e vai ficar ali no topo, não vai conseguir mergulhar, não vai conseguir adentrar as profundezas do espírito, né? Infelizmente, mas está sendo a palavra de Deus, né? O evangelho ele é gratuito. Deus, né? O próprio Pai disse, né? Jesus Cristo disse, de graça receber e de graça dar. Então está sendo pregado gratuitamente e cabe a cada um de nós, né? Não tratar como algo comum, como coisa profana, como coisa sem valor, porque o evangelho, gente, é a verdade de Deus para trazer libertação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Versão NTLH. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Pois né? É aquilo, né? Deus não fez, não veio, não enviou o Messias de acordo com a vontade dos homens, né? De acordo com a forma como os homens querem as coisas, aceitam ou veem, mas do jeito dele, né? Da forma de Deus que é perfeita eternamente, uma perfeição que não requer atualização. Versão a mensagem, versículo... Faltou a BLT. Faltou a BLT? Faltou a católica. Então tá faltando aqui, peraí.
Ele deve ter passado direto. Prefere tudo. Esse é 21, esse é aqui, beleza. Versão DLT. Quanto a mim, irmãos e irmãs, se eu ainda defendo a circuncisão, por que continuo a ser perseguido? Se eu anunciasse exatamente isso, acabaria o problema da cruz, que ofende tanto as pessoas. Que coisa, né, gente? Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, né? A mensagem da cruz ofende as pessoas. Como pode, né? Isso é tão contraditório, difícil da gente compreender, não é? Como pode uma coisa dessa? Aí a gente vê o que o maligno faz no mundo, né? Católica. A próxima. Essa daí. Quanto a mim, meus irmãos, se acham que ainda prego a circuncisão, por que sou perseguido? Se eu pregasse a circuncisão, então a mensagem da morte de Cristo na cruz já não causaria escândalo. Pois é. E versão, a mensagem. Ela pega o versículo 11 e 12. Saibam que o boato de que continua a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Muito bom. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circuncidam totalmente. Poderiam se castrar. Vamos lá? Aqui. A gente tem quanto tempo? Cerca de 20 minutos. Quase metade. Passa rápido, né? Sim. Primeiramente, vamos aqui, palavra pregar. Que isso? São muitas ocorrências, nós vamos cobrir apenas algumas, de ponto-chave para o nosso entendimento. Queriço, de afinidade incerta. Ser um arauto, oficiar como um arauto. Proclamar como um arauto, sempre com sugestão de formalismo, gravidade e uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Publicar, proclamar abertamente algo que foi feito, usado da proclamação pública do Evangelho e assuntos que pertencem a ele, realizados por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e outros mestres cristãos. A primeira ocorrência? A primeira ocorrência é Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando, queriço, no deserto da Judéia e dizia... Pode explicar. Bem, a palavra que queriço, então ele estava, como a gente bem sabe, proclamando, abrindo o caminho para o Senhor Jesus. Como é dito e de antemão foi profetizado pelo profeta Isaías, não é? Sim, Isaías e Malaquias. De que ele é a voz que proclamava no deserto, que anunciava um caminho, uma direção, preparava um caminho para o Senhor, ou seja, anunciando a mensagem de arrependimento. Arrependimento que traria a salvação já naquele momento? Não. Para que se arrependessem do estado de se considerarem injustos, onde ali o povo judeu, por que o povo judeu? Por que não os gentios precisavam de arrependimento? Porque o povo judeu eram os encarregados da lei, e a lei serve para quê? Como a gente já viu de diversas formas diferentes por toda a palavra,
ela serve para expor aquilo que está dentro da natureza humana, está na natureza humana. Porém, ela não pode mudar a natureza humana, mas ela expõe. E ao ter isso exposto, em vez de se humilharem ao Senhor e pedir ajuda, socorro, reconhecerem que precisavam de um Salvador, apesar de saberem que virá um Messias, não foi isso que se deu. Pelo contrário, se tornaram orgulhosos, se sentiam superiores a outros povos, se sentiam, e até hoje se sentem assim, um povo que realmente foi separado por Deus através de Abraão. Mas a promessa que Deus fez a Abraão não foi pela carne, mas foi pela fé. E isso foi estabelecido no Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, João Batista estava ali anunciando ao povo de Israel essa necessidade de se arrepender dos caminhos no qual se encontravam, para que pudessem verdadeiramente serem salvos. Por quê? Porque carne e sangue não é do reino dos céus. Aquele que nasce da carne é carne, como disse o Senhor Jesus. Mas que nasce do Espírito é Espírito. E é necessário que nasçam de novo. Nascer de novo como? Veja, não é nascer da natureza humana novamente. Já nasceu uma vez, agora nascer de novo. De novo de onde? Do Espírito. Do Espírito que ele daria quando cumprisse a obra. Ele cumpriu. Então, quando cumpriu a obra, quando o Senhor Jesus veio e deu do seu Espírito, aqueles, inclusive, que João Batista preparou, que foram batizados em água, mas aquele batismo não serve para salvação, como ele bem falou, eu batizo em água, mas virá outro depois que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Veja, fogo é para outra parte, é para aqueles que uma purificação que vai ter em relação aos que não o receberem, como não receberem Jesus como Senhor, mas aqueles que o receberem, esses recebem o Espírito Santo em nós, filhos de Deus. Portanto, o batismo que João veio trazer para essa consciência, peraí, eu preciso aguardar, preciso estar pronto. E ali naquela época, trazer os israelitas a entender, nós somos pecadores, não nascemos de novo, precisamos do Messias, precisamos do Salvador. Então, Jesus vai até lá para cumprir a justiça completamente. Se batiza, não porque Jesus precisasse de arrependimento, Jesus nunca pecou, nunca se encontrou nada em sua boca, nenhuma mentira, nenhum dolo, não foi achado nele pecado algum, pelo contrário, o justo foi entregue pelos injustos. Se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. Olhamos também por essa perspectiva, se assim é necessário, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem para si e para entregar a todos os demais que o receberem como Senhor. Portanto, João Batista ele está aqui pregando, ou seja, como um arauto, um enviado de Deus, para de antemão preparar aqueles ali do povo de Israel para receberem essa salvação. Então, pregando aqui que ele só é usado nesse contexto. Lucas 4:18 e 4:19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra aqui, ela é Isaías 61, é isso? Verifica. Que Jesus está... Sim, Isaías 61, 1 e a 2. Uma parte do 2. Isso, vamos lá. Vamos ler a Isaías 61, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio até aqui. Aí continua o versículo 2. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha só. Jesus, ele repartiu, não é? Ele sabia onde começar e aonde parar. Então, ele não falou, não é, todo o versículo 2 de Isaías 61. Por quê? Porque dentro de um versículo pode conter mais de um acontecimento para determinado tempo. Então, Jesus estava cumprindo ali naquele momento essa parte, não é? Até o ano aceitável, ou seja, apregoar o ano aceitável, o Senhor estava dizendo, olha, enquanto eu estiver aqui,
não é? Para trabalhar, para padecer em favor dos homens, morrer e ressuscitar, está aí o dia da salvação. Eu vim para salvar, não é? Eu vim para trazer a salvação. Então aproveitem esse tempo para serem salvos, porque depois disso, depois desse ano aceitável do Senhor, virá o dia da vingança, não é? Esse dia da vingança vai ser um dia que não vai ser bom, vai ser acompanhado de muitas dores, não é? De muitas mortes, de muita lamentação, verdadeiramente. Então, para que eles pudessem, né? Por isso veio João Batista primeiro, né? João Batista foi anunciado. João Batista, ele não veio simplesmente por vontade própria. É tanto que o batismo de João Batista, apesar de ser um batismo dos homens, mas ele era um profeta. Ele não estava batizando porque ele resolveu, eu não tenho nada para fazer, eu vou então, né, jogar todo mundo dentro d'água. Não foi isso. Ele, primeiro, o nascimento dele foi uma profecia, mas já estava profetizado, tanto em Isaías quanto em Malaquias. Isaías eu não lembro aqui o lugar correto, mas Malaquias 3, versículo 1. E ele nasceu de um milagre, né? Porque tanto Zacarias, o seu pai, quanto Isabel, a sua mãe, eles não podiam ter filhos, né? Ele por uma questão de já ser idoso, Isabel, né? Pela dupla condição dela. Primeiro ela já era estéril desde nova e depois ainda idosa, né? Aí ficava mais complicado. Então, mas devido às suas orações, os seus pedidos ao Senhor, né, a Deus atendeu as orações deles e fez com que João Batista fosse gerado ali dos dois. Então João Batista veio como um precursor de Jesus. Por isso ele batizava em águas, ou seja, para mostrar quem viria depois dele, né? Ou seja, preparar um povo para o Senhor, deixar um povo preparado para o Senhor, para que a mente deles se voltassem para Deus, porque na realidade eles falavam de Deus pela sua boca, mas o coração deles estava longe de Deus, e era necessário, né? Inclusive tem a diferença que os tradutores aqui da My Bible trazem, Nicander, se eu não me engano, um médico grego, e ele traz um exemplo, né, das duas palavras bapto e batizo, que uma vem da outra, né, as raízes ali das palavras, os cognatos da palavra batismo, né, é uma receita de fazer picles, né, que era necessário primeiro pegar o vegetal e colocar bapto, né, mergulhar esse vegetal dentro de uma água fervente e depois mergulhar esse mesmo vegetal, né, aí a primeira palavra era bapto e a segunda palavra desse batismo, né, seria baptizou, que seria mergulhar dentro de uma solução de vinagre. Aí ele explica, né, que a primeira palavra ela é como vamos dizer assim, essa questão, né, veja, não vai produzir ali no vegetal uma mudança, né, verdadeiramente naquele vegetal. Por quê? Porque a água fervente ela só vai, né, vamos dizer assim, mexer ali com as moléculas, vão desalinhar ali as moléculas daquele vegetal, vai ficar mais suscetível ao que vem depois, que é o que? O vinagre. Aí sim, a solução de vinagre, quando o vegetal já amolecido fosse colocado dentro, então produziria, não é, os seus efeitos. Aí sim, transformaria aquele vegetal na receita que era desejada. Da mesma forma, o batismo de João Batista não ia produzir neles um novo coração, não iria fazer com que eles nascessem de novo. E depois João Batista disse, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. E eles perguntaram, mas por que você batiza? Aí ele diz, eu venho batizando com água para revelar aquele que batiza com o Espírito Santo, revelar o Messias em Israel. Então ele veio com essa função e ele cumpriu essa função. Não é? Ele veio exatamente para mostrar. Por quê? Porque, como Jesus disse, eu não preciso do testemunho de homens, mas as pessoas precisavam, aqueles homens precisavam. Quanto mais testemunhas, né, num caso, melhor, não é assim? Quanto mais se tem testemunha de uma determinada situação, né, diante de um juiz, mais é fácil, é favorável, né, aquela questão. Então,
Da mesma forma, não é que Deus precise, mas nós precisamos, especialmente aqueles homens precisavam. O povo de Israel precisava, porque o Messias não veio da forma como eles achavam que vinha. Não é? E aí condiz Paulo, né, as palavras de João Batista: eu não sou, né, o que vocês pensam, né? Aliás, enfim, faz uma jogadinha ali com as palavras de João Batista, bem interessante, né? Por quê? Porque João Batista ele não era o profeta, João Batista não era o Messias, ele estava batizando em água. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, e aquele objetivo ia se cumprir, porque já estava escrito, ele só estava seguindo conforme as Escrituras. Ele veio para isso, né? E o Espírito Santo, quem o levantou como profeta, que falava, né, para ele fazer determinadas coisas, e ele obedecia. Então ele estava ali para fazer com que o povo de Israel olhassem para o Messias. Ei, olhem para ele. Olhem para ele, vai ser, como ele disse, né? Aquele que me enviou a batizar com água disse que quando aquele que vier, não é, e o Espírito Santo pousar sobre ele, esse é que vai batizar com o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo ele não tinha repousado em ninguém, nenhum ser humano. O primeiro foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele encontrou algo que era dele ali, o Espírito Santo, dando testemunha que aquele era o filho dele. É tanto que ouvi sua voz, né? E dizendo, né, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E ali o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, ou seja, para que pudesse ser visto, né? E nós já falamos sobre isso. Veio, por que uma pomba? Nada mais, nada menos, porque era aquela pomba lá do dilúvio, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui, né? A pomba do dilúvio que Noé soltou, e aí ela não voltou para Noé, né? Mas estava voltando ali para o verdadeiro descanso. Noé, o nome Noé significa descanso, mas o verdadeiro descanso é Jesus Cristo que dá. Então, tudo isso, todas essas simbologias, todos esses cumprimentos perfeitos, foi na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é interessante, né? Da mesma forma como o mestre ensinou, o apóstolo Paulo passou a fazer também, né? Dividir os versículos plenamente, perfeitamente, colocando tudo no seu devido tempo, no seu modo, né? No seu lugar. É maravilhoso, a palavra de Deus é extraordinária. A última palavra. Último versículo? Meu Deus, não. Lucas 24:47, você explica. E que em seu nome se pregasse que ele sou arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vamos voltar aqui no versículo anterior, para que tenhamos contexto. No versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui os discípulos estavam reunidos, eles ainda, não todos, tinham a plena consciência da ressurreição de Jesus Cristo. As mulheres já tinham falado, alguns discípulos tinham falado também, conforme a aparição do Senhor Jesus a eles, mas não estavam todos ainda certos, porque nem todos tinham visto, nem todos tinham recebido ainda da mesma experiência que o Senhor Jesus veio ali naquele momento dar. Então, aqui vem, e aqui fala, abriu o entendimento. E essa ocasião aqui é a mesma que de João 20:22, onde ele sopra o Espírito Santo, ou seja, esse entendimento é aberto por causa do Espírito Santo, para conseguirem compreender palavras espirituais é necessário. Interessante você falar isso, porque é o equivalente, isso que ele está falando aqui, é o equivalente que está escrito lá em João, o recebimento do Espírito Santo. Em João fala com detalhes, porque traz Jesus como Deus, como Filho de Deus, soprou, né, mostrando ali o início da nova criação. Já em Lucas ele fala sobre o abrir do entendimento deles, porque é como homem, né? Ele traz Jesus como homem. Então, abrir o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Quem pode fazer isso? Só a presença do Espírito Santo. Amém. Então, quando ele declarou, soprou o Espírito Santo, quando ele fez essa nova criação, a partir dali, a partir deles, os primeiros frutos a partir do Filho, dos que estavam aqui vivos neste mundo, então
puderam compreender as Escrituras, compreender do que o Senhor já começaram, claro, não foi tudo de uma vez, porque veja, quem nasce o bebê, né? Apesar de eles estarem sendo purificados já há um tempo, foi necessário ainda um processo de maturação, ainda um desenvolvimento. Então, vamos continuar aqui. Para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele já tinha falado para eles disso em algumas ocasiões, mas pela incapacidade humana, natural, pelo ser humano, sem o Espírito de Cristo Jesus não ter esse entendimento, então eles não conseguiram entender. Ouvindo, não ouviam, vendo, não viam claramente o que estava, a própria palavra encarnada, o próprio Deus vivo ali diante deles, o Filho do Homem puro, santo, estava dizendo, não conseguiam captar. Então, versículo 47. E que em seu nome se pregasse, no nome de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, que eles estão na graça no pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo anuncia é o conhecimento de Cristo Jesus, é o Evangelho da graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, porque Deus é Cristo, Cristo. No entanto, é sobre Cristo, porque se você fala sobre Deus, Satanás se oculta nisso. Por quê? Porque qual Deus você está se referindo? Eu estou falando de Elohim, ok, mas Jesus já veio, Jesus, Pai e Filho são um mesmo Deus, um único Espírito. Por que então você ainda não glorifica o Filho se por meio de, através de, do Filho que se chega ao Pai? E ninguém pode ir até o Filho se o Pai não atrair. Portanto, se realmente quer glorificar, como disse a Elohim, é necessário também declarar que Jesus é o Senhor para receber esse Espírito e verdadeiramente a adoração ser verdadeira. Porque não há verdadeira adoração se não for pelo Espírito. Há uma tentativa de justiça própria. Por quê? Porque você está baseando os seus esforços, baseando a sua devoção, baseando que o seu tempo, talvez ali num templo religioso, num sacrário, num templo judaico, muçulmano, ou seja lá o que for, a religião que for, você está lá adorando aquilo que você pode até confundir chamando de Alá ou de qualquer outro nome. Por mais sincero que seja aquela expressão, se não nascer de novo é vazio, se não nascer de novo é inútil, porque Deus é puro, santo, bom, perfeito. Aquilo que é puro não se une com o que é impuro. É necessário receber daquele que é a própria pureza, a própria santidade, o Espírito Santo, separado dessa santidade. É por isso que nós, filhos de Deus, somos santos. Então nós, significa que nós não pecamos mais. Ainda pecamos, mas não somos mais pecadores. Porque essa questão do ser, a gente recebeu um novo ser, recebemos o Espírito de Cristo em nós. E a nossa alma se une a Ele, agora a nossa alma está oculta nele. E por isso que o Espírito Santo continuamente nos convida a viver pelo Espírito. Porque agora a nossa identidade está oculta em Cristo. A nossa identidade, o nosso ser não é mais dessa natureza carnal, não está mais limitado, não está mais escravo deste corpo. A alma limitada a ser aquilo que este corpo forçava ela anteriormente a praticar, a viver, a satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o seu orgulho, o seu ego. Não, agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus, temos um Pai, e como um bom Pai Ele também nos disciplina se necessário for. Portanto, é necessário crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus, porque a pregação a respeito de Cristo Jesus traz esse arrependimento, essa metanoia, como está escrito aqui, metanoia, arrependimento é metanoia. Por quê? Como a gente já viu em outro estudo que está inclusive disponível no YouTube, também no TikTok, metanoio, a palavra metanoio, ela, deixa eu só confirmar aqui se é o contrário do que eu vou falar. Não, metanoia vem de metanoio. Metanoio é... Qual que é o verbo, qual que é o substantivo? Tu lembra? Metanoia é o substantivo e metanoio é o verbo. Então, receber a metanoia. Metanoia é o substantivo, por quê? Pessoa. Um ser, está falando de alguém, de algo próprio, de um ser, de uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus. Para a gente receber Cristo Jesus, antes nós precisamos ser atraídos pelo Espírito Santo.
atraídos pelo Pai para conhecer o Filho, atraídos pelo Pai a respeito do Filho, porque somente pelo Filho chegamos ao Pai. Então, essa pregação acerca de Cristo Jesus, aqueles que estão atentos, estão ouvindo, a fé vem. Então, pelo ouvir essa mensagem, a alma que ainda pode não ter nascido de novo, ela vai se sentir atraída a conhecer. Que palavras são essas? Que boas novas são essas? Isso é diferente, não é uma acusação que te massacra, que não dá a chance da pessoa ter a possibilidade de ser salva ou coloca ela no estado de como que um rato numa ratoeira ou um hamster naquela rodinha que fica correndo e não sai do lugar. Por quê? Porque é isso que a religiosidade, é isso que a justiça própria faz. Ela faz você correr atrás do próprio rabo, se for o caso. E na verdade você deveria estar correndo, como uma das palavras que a gente tem ali no versículo de Gálatas 5:11, correndo para Cristo. Claro que ali está sendo usado sobre Paulo sendo perseguido pelos judeus. Em vez de eles estarem correndo para Cristo, estão correndo atrás da pessoa ali, atrás de Paulo, perseguindo para matar, mas enchendo a paciência em outros termos. Seja como for, o Senhor Jesus, ele traz esse arrependimento, ele traz essa mudança de mente, ele dá uma nova mente. Por que arrependimento, mudança de mente? É receber uma nova mente. Antes a gente tinha uma mente da alma que era escrava de um espírito das trevas que nunca se revelaria, nunca falaria que ele está ali, óbvio, porque é das trevas, você manter oculto e continuar mandando na vontade da pessoa. Agora em Cristo Jesus a gente sabe daquele anterior, mas Cristo Jesus não se mantém oculto, ele é a luz verdadeira. Ele fala exatamente, chama gentilmente a direção que ele quer nos conduzir. A escolha nossa, seguir ou não. Então ele nos dá essa nova mente é a mente dele, é o Espírito. E essa mente vai moldando a nossa alma à medida que ela cresce. Como que a mente de Cristo cresce em nós? Recebendo da sua palavra, é o alimento. Nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem nascido de Cristo Jesus. Porque se a pessoa ainda não nasceu do Senhor Jesus, ela não vai ter um espírito ali para estar crescendo, se alimentando. Mas ela pode ser salva. É o processo de metanoeo. A pessoa estar sendo atraída. E aí quando ela conseguir receber, estiver pronta, então ela vai declarar Jesus como Senhor, vai receber esse Espírito, essa nova mente, e a partir daí, a partir desse exato momento, dessa salvação, a metanoia começa a ocorrer. Por quê? Porque é a mudança de mente, arrependimento. Então, que em seu nome se pregasse, que ele sou arrependimento para remissão de pecados. Vê? Remissão de pecados. Então, a questão do hamartia remissão dos pecados, que os pecados sejam apagados, né? Porque diante de Deus. A gente não vai ter mais o espírito das trevas interno. Então a gente agora é filho da luz, filho de Cristo Jesus, pela obra consumada, pelo corpo entregue, pelo sangue derramado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive o João Batista, ele fala sobre isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a todas as nações, começando de Jerusalém, começando dali. Por quê? Porque Jesus nasceu dos judeus. Essa promessa, a promessa que foi feita a Abraão, foi pelo filho da promessa. Ou seja, estava se referindo ao Senhor Jesus. Irmão Hélio? Eu posso falar um pouquinho aqui? Sim, é verdade. No começo, quando eu comecei a estudar junto com os irmãos, que a gente não entende, né? Não tem essa base ainda, como começa tudo, né? Falava o que era nascer do alto, o que é isso, como é que funciona, como que vem tudo isso, né? Então, como a irmã fala, né? A gente começa como um bebê, começa gatinhando para a gente poder aprender tudo como funciona, né? E nascer do alto, né? A gente tem um novo coração, a gente tem uma nova vida, deixando tudo lá atrás o que a gente fazia, uma vida pecaminosa, né? Ou seja, o que a gente fazia de errado. É fácil nascer do alto? Não. Mas é o que fala, metanoia. A gente tem que ter uma nova mente, uma nova vida, ser uma nova criatura. Como eu também não entendia, a gente falava, mas irmã, Deus tem uma identidade, tem um nome. Nosso Deus é Jesus Cristo.
Então, a partir desse momento, a gente começa a entender, né? A gente começa a criar outra identidade e começa a entender o que é verdadeiro ser um filho de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas através, já faz 1 ano e pouco, praticamente fui batizado, né? Mas a gente começa a entender, mas a entender no nosso dia a dia, com a gente nascer do alto e a gente ter as duas naturezas dentro da gente, né? E essas duas naturezas hoje brigarem, né? Para a gente viver com o espírito, não viver com a alma pela carne, correto, né? Correto? Sim. Então a gente vai aprendendo tudo isso, mas é no dia a dia, no campo de batalha. E tudo que o irmão pregou aqui, estava falando aqui agora, A alma seguindo com o espírito Sim. e não com a carne. honrar isso. E o que o irmão estava falando aqui, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, com a metanoia, mudança de pensamento. Mas tudo isso não foi fácil no começo. Hoje, como eles estão morando no sul aqui, a gente está estudando mais, a gente está conversando mais. Então tudo vai se tornando mais claro e a gente começa a entender tudo isso. É loucura? Não. É um entendimento? Sim. Como a gente tem que entender sobre um carro, como qualquer outra coisa, a gente estuda. É a palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda, ela vai se formando dentro da gente e vai dando vida. Amém. O Espírito Santo vai crescendo dentro da gente através da semente quando a gente é batizado. E isso é muito lindo. E vem acontecendo coisas dentro da minha família, né? O que nosso Pai Jesus está fazendo comigo. Então, durante o dia a dia, a semana que vai passando, a gente vai aprendendo. Como eu ando de moto, né? A gente poderia ter sofrido um acidente essa semana. Então a gente sente que foi puxado, foi tirado da frente do carro. E eu estava orando, estava indo para o trabalho, como eu faço de manhã, eu vou orando na moto. E eu gosto disso, conversando com o Pai. Como eu estou conversando com meu amigo, com meu pai, rindo com ele, conversando, a gente aprende isso é bonito. Então, às vezes a gente vai para o trabalho, quando vai de carro, escutando música, escutando não sei o quê. A gente vai conversando com Deus, vai conversando com o Pai, com o nosso Criador, sobre o nosso dia, sobre o que a gente tem que aprender, dizendo que a gente é fraco, a gente é totalmente dependente dele, e pedir humildemente para ele. E cada dia que passa a gente vai crescendo, isso é muito lindo. E a gente tem vontade, a gente quer passar para as pessoas, mas é difícil quem está no natural entender o espiritual, que está nesse mundo ainda, porque tudo ela consegue pegar, ela consegue ver, ela consegue tocar, tudo está na frente dela. Quando fala do mundo invisível, é difícil de entender, mas dentro da gente a gente começa a entender. Essa operação é muito linda. Amém, Pai, agradeço, nós te amamos, Pai. Amém, Obrigado, coisa Jesus. linda. Amém. Amém. Isso aí. Então, testemunho vivo, né? Sim. Isso mostra que a palavra do Senhor Jesus está produzindo seus efeitos. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Amém. Que cresças cada vez mais na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E um presente que eu ganhei do Pai, né? Nosso Pai Jesus Cristo, né? Ele tem nome. Um presente que eu ganhei dele. Foi um presente da companhia deles aqui no Sul, poder estudar com eles. Então, isso foi um presente maravilhoso. É ser um escolhido, é um presente muito lindo. Então, aproveitar ao máximo enquanto ele estiver aqui, Amém. né? Para poder aprender. Aprender porque o Pai me presenteou com isso. Amém. Amém. Amém.